Boa noite, igreja. Vamos então à mensagem de hoje à noite. Relutei um pouco sobre pregar essa mensagem. As últimas nós temos procurado trazer conforto para os aflitos. E eu acho que nesta mensagem Deus vai me usar para afligir os confortados. O tema da mensagem já diz: coronavírus. Um megafone, um dos megafones de Deus. Coronavírus, um dos megafones de Deus. Irmãos, eu não quero aqui ficar defendendo Deus, porque Ele não precisa de defesa. Mas a Bíblia deixa claro que algumas calamidades Deus permite e trabalha através delas, outras Ele causa e trabalha através delas. As que Ele causa, as que Ele permite, todas, Ele não faz nenhuma por acaso. Nenhuma só para nos ver sofrendo. John Piper diz que Deus, quando permite uma coisa ou causa alguma coisa, Ele tem milhares de propósitos. Propósitos pequenininhos na vida de uma criança, de um adolescente. Propósitos grandes na vida de uma família, de um casal. Propósitos grandes na vida de uma igreja, comunidade, de um país, do mundo. Vamos considerar essa questão à luz do profeta Joel, Velho Testamento, profeta Joel, Amós, Joel. Velho Testamento, se quiser ir abrindo a sua Bíblia, daqui a pouco nós vamos ler o primeiro capítulo. Joel, em seu livro, ele alerta o povo de Deus dos seus dias sobre a vinda de uma disciplina de Deus, de uma praga de gafanhotos devoradores. Juízo de Deus sobre o seu povo, e um chamado de Deus para o seu povo ao arrependimento. Um puxão de orelha, uma disciplina. Mas Joel, ao falar desta praga de gafanhotos que sobreviria sobre Israel, ele vê naquela praga, naquela pandemia ou naquela crise local, regional, ele via naquilo um sinal escatológico de algo muito maior, que ele chama do dia do Senhor. Várias vezes no Velho Testamento você tem esta frase, o dia do Senhor. No Novo Testamento a mesma coisa, várias vezes o dia do Senhor. É o juízo do Senhor sobre todos os moradores da terra. Então, o Joel, ele vê um sinal escatológico de algo muito maior, o dia do Senhor, nessa profecia dele para algo que estava para acontecer para o seu povo. Por isso eu, como pastor, como filho de Deus, como discípulo de Cristo, como estudante da palavra de Deus, eu tendo a perceber, e afirmo isso nesse sermão, que toda praga, toda doença ou catástrofe natural é como que um alerta de Deus para a humanidade, de que o dia do Senhor está próximo. O dia do juízo final é uma realidade profetizada na Bíblia, é uma realidade por vir. Nós não gostamos de pensar no dia do juízo final, nós não gostamos de falar sobre isso, pastores falam um pouco sobre isso, porque esvazia a igreja, mas o dia do Senhor é uma realidade, irmãos, necessária, porque os homens, nós homens, a humanidade, não é pura, não é bondosa, não é inocente. Quando você vê pessoas sofrendo por causa disso e daquilo, do coronavírus, por exemplo, não caia nessa besteira de falar, ai, coitadinha das pessoas, coitadinho do povo. O povo não é coitadinho, são pecadores, são pessoas rebeldes contra o amor de Deus, contra a graça de Deus, contra o governo soberano de Deus, são desobedientes. Olha, veja quanta ao seu redor, veja dentro de você mesmo, quanta incredulidade, quanto orgulho, quanta vaidade, quanta mentira. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. E nós temos... Na literatura nossa secular, as pessoas testificam em pesquisas que a maior parte das pessoas mente 3, 4, 10 vezes por dia. Veja quanta mentira, quanta ganância, veja quanta corrupção no nosso comércio, no nosso sistema político. Veja o egoísmo, a maldade, a violência, veja a imoralidade nos nossos shows, nas nossas músicas, no nosso teatro, nossa literatura, nos nossos filmes, nossas novelas. Veja como que nós, olha que ridículo, nós estamos assustados com o coronavírus. Estamos assustados com o coronavírus, ao mesmo tempo que estamos acostumados
com o assassinato de bebês indefesos. As estatísticas estimam que 1 milhão de criancinhas indefesas são assassinadas no nosso Brasil. E muitas mulheres morrem por conta desse pecado, cometido por nós, aprovado por muita gente. Quantas pessoas do nosso Brasil defendem o aborto, a liberdade da mulher de matar os seus filhos. Nós estamos assustados com o coronavírus, mas estamos acostumados com o assassinato de crianças. No mundo, 20 milhões de crianças são assassinadas por ano. Por ano. Eu estou dando exemplo apenas de muitos pecados hediondos que o homem, a humanidade comete contra Deus, o Criador e sua lei. Então, Deus, na sua paciência, em vez de nos destruir de uma vez por todas, Ele nos envia alertas, Ele nos envia ultimatos, Ele nos envia chacoalhões, tipo doença, terremotos, tsunamis, secas, crises e pragas, inundações e até mesmo guerras, como megafones. Essas coisas são megafones de Deus, dizendo para a humanidade: acordem, se arrependam, quem avisa, amigo é. Mas hoje à noite nós vamos falar qual o propósito de Deus de permitir coisas ruins como o coronavírus também sobre o seu povo. Também sobre o seu povo. Agora, não vamos pensar na humanidade. Joel trata disto no seu livro, no capítulo 3, falando do juízo final. Mas nós vamos ficar com Joel no capítulo 1, capítulo 2. Porque ele fala de uma praga sobrevindo sobre o povo de Deus. Então nós vamos cuidar desse aspecto, naquilo que nos toca. Qual o propósito de Deus de permitir um coronavírus sobre os membros da Igreja Batista Central de Campinas? Domingo passado nós vimos, na minha mensagem, em 2 Crônicas 20, nós vimos que às vezes Deus permite algo ruim sobrevir sobre o seu povo para revelar o seu poder, para fortalecer a fé do seu povo e para abençoar o seu povo. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 25, fala que no final todo aquele medão, aquela crise, eles passaram 3 dias coletando bens materiais dos inimigos que Deus deu de mão beijada para eles. Então, eles passaram por um ataque de um grande exército, uma situação impossível, assustadora, mas o final eles foram abençoados. Eles terminaram tudo aquilo louvando a Deus e sendo abençoados, inclusive materialmente. Hoje, em Joel, nós vamos ver que às vezes Deus permite algo ruim sobre o seu povo para alertar, para despertar, para disciplinar, para corrigir, aperfeiçoar o seu povo na fé e na comunhão com o próprio Deus. Estudando o livro do profeta Joel, a gente aprende que quando o povo de Deus relaxa, espiritualmente, e começa meio que levar a vida cristã com a barriga, empurrando com a barriga, e cai no relaxo espiritual. Nós vamos explicar mais o que é isso. Na nossa igreja, graças a Deus, a maioria dos membros da nossa igreja não são relaxados. Mas eu vou dizer, esse sermão é para muitos membros dessa igreja que estão vivendo de forma relaxada espiritualmente. O coronavírus é o megafone de Deus para você. Acorda, desperta. Em Joel, a gente vê que quando o povo de Deus começa a cair no relaxo, se acostumando com a palavra, com a bênção, com a igreja, com a salvação, com Deus, comunhão com Deus, e começa a curtir mais uma cerveja e um futebol, e um papo furado e um passeio, do que o próprio Deus. Deus manda, com o seu megafone, Ele age de forma drástica e chama a atenção do seu povo. Vamos para o capítulo 1 de Joel, introdução. Escute a introdução do sermão do profeta Joel, aqui no capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos.
e os seus netos a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, uma nação poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Está falando dos gafanhotos aqui. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e as derrubou, deixando brancos os seus galhos. Plantei como uma virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se ainda mais a alegria no coração dos homens. Veja, quando o povo de Deus se acostuma com as bênçãos de Deus, despreza a sua palavra e cai no relaxo espiritual, Deus, no seu amor, seu zelo, Ele age de forma drástica. Ele age de forma drástica. Isso lembra meu pai, na forma como criou meus irmãos e a mim. Eu tive a chance de ser o novinho, né? Como é que fala? O último filho, o caçula. O caçulinha, meus irmãos falam, você não conheceu o pai. Eu conheci, eu vi ele batendo em vocês. Eu falei, eu não vou dar essa chance para eles, eu vou obedecer. Eu aprendi vendo meus irmãos apanhando a não desobedecer, a não folgar, a valorizar meu pai e respeitar sua autoridade. Deus, Ele é um pai zeloso, não é um pai molenga, não é um pai frouxo. Quando o povo precisa, Ele age de forma drástica. E Ele envia uma praga, Ele envia uma peste, Ele envia um exército de gafanhotos, é o que a gente vê nesse texto. Irmão, por favor, não fica tentando defender Deus, não. No texto fica claro que essa praga não foi fruto natural, não foi fruto da natureza, e não foi fruto do acaso. Essa praga não foi causada pelos homens, essa praga não foi causada pelo diabo. O texto deixa muito claro, no capítulo 2, versículo 25, Deus fala que esses gafanhotos são o meu grande exército que eu enviei contra meus filhos, vocês. Essa praga é uma disciplina forte, mas amorosa do nosso Senhor. Uma praga de gafanhotos que acabou com a economia do país de Israel, muitos anos atrás. Versículo 11 fala assim, desesperem-se agricultores. A economia israelita dos judeus, no Velho Testamento, era basicamente agrícola. Acabou com a lavoura, acabou com tudo. Acabou com a poupança, acabou com os recursos. E no versículo 11 fala, desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Esses gafanhotos devoradores acabaram com o trigo, com o vinho e com o azeite. Esses gafanhotos devoradores acabaram com o trigo, o sustento básico do povo de Israel. Acabaram com o vinho, a alegria popular de Israel. E acabaram com o azeite, o elemento importante para o culto de Israel. Na unção de pessoas e objetos e lâmpadas acesas no templo, usava-se azeite. Não tinha mais azeite nem para isso. Por quê? Por que Deus fez isso? A resposta está no versículo 5. Por quê? Versículo 5 fala, acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês bebedores de vinho. O povo de Israel espiritualmente estava embriagado nas bênçãos, na prosperidade, nos prazeres, no relaxo espiritual. Por isso Deus agiu de uma forma tão drástica.
Irmãos, o que isso tem a ver conosco hoje? Eu arrisco dizer que hoje a igreja evangélica, eu arrisco dizer que hoje a igreja de Deus, o povo de Deus, na maioria dos países, também se encontram dormindo, embriagado na teologia da prosperidade, embriagado na teologia do coaching, embriagado na teologia liberal, que nega várias coisas sobrenaturais de Deus e da Bíblia, teologias essas que promovem o materialismo, a ganância, o hedonismo, o antropocentrismo, a exaltação do ser humano. Essa teologia do coaching que está ficando e vai ficar muito popular aqui no Brasil. Espero que não, mas parece que sim. Essa teologia do coaching, ela visa o quê? Promover o homem a conseguir as coisas que ele deseja, para ele se sentir mais importante, ter uma existência significativa, para ele se sentir um pequeno Deus. E eles usam a Bíblia, usam os púlpitos para ensinar isso para o povo. Pouco se fala hoje nas igrejas sobre o céu, vida eterna, sobre o inferno, sobre o caminho estreito da santificação de vida, da autorrenúncia, do tome sua cruz e siga-me. Não se fala mais sobre isso nos púlpitos. Pouco se fala hoje sobre fazer missões, ir para o campo missionário, investir em missionários, pregar o arrependimento, discipular novos convertidos. Pouco se fala hoje sobre compromisso sério com Deus e com a sua igreja, com Cristo e sua noiva. Nós somos hoje a geração dos desigrejados. Nesta igreja mesmo, tem gente que vem na igreja quando quer, quando dá, quando está afim. Tem gente que vem só no dia da ceia, e olha lá, vem no dia da cantata. No dia da cantata lota, mas domingo a domingo, não tem compromisso com Deus, com Cristo, com a sua noiva, o corpo de Cristo, que é a igreja dele. Hoje, muitas denominações evangélicas estão na contramão de tudo que a igreja de Cristo, através da história da igreja, pregou e prega há 2000 anos. Hoje tem igrejas e denominações aqui no Brasil e especialmente fora do Brasil. Estou falando agora do mundo, porque o coronavírus ele está tocando o mundo inteiro. Está tocando crentes no mundo inteiro. Hoje, a igreja de Cristo, ao redor do mundo, tem igrejas e denominações defendendo a existência de apóstolos nos dias de hoje. Um absurdo. Eu tenho um amigo que ele se intitulou apóstolo. Ninguém questiona o homem. Ele e Jesus, tem uma conexão. Tem um telefone vermelho, como Batman tinha com lá no filme do Batman, com o delegado da cidade. Então, o cara é apóstolo, ele fala direto, a palavra dele é inspirada por Deus. O cara vive como uma pessoa inquestionável. Tem igreja defendendo esse tipo de coisa aqui no Brasil. Tem igreja defendendo a legalização do aborto nos Estados Unidos, especialmente na Europa. Tem igrejas no Brasil defendendo o sexo pré-conjugal. Tem pastor batista defendendo o sexo pré-conjugal. A ideologia feminista, o homossexualismo, a união homoafetiva, a ordenação feminina dentro do meio batista é uma briga, uma luta para liberar geral, a ordenação feminina, coisa que não existe durante 2000 anos da igreja, não existiu, mas tem que existir agora. A ordenação de ministros gays, não chegou no Brasil isso ainda, mas está chegando. Mas já chegou nos Estados Unidos, a igreja luterana, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele lamenta a sua denominação fazer isso nos Estados Unidos. Logo, logo, as igrejas estarão defendendo a pedofilia, só falta isso. Do jeito que está indo, vai chegar lá. Por isso Deus, através do coronavírus e suas consequências, Ele está agindo de forma mais drástica. Ele está falando firme com a sua igreja, dizendo, gritando do seu megafone: acordem, bêbados, e chorem, lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Deus chama o seu povo a acordar, a se arrepender.